Ora, boa tarde. Portanto, hoje temos aqui, no seguimento do estudo do Evangelho, vamos abordar o capítulo 23, que é Estranha Moral. Perdão. Mas afinal, o que é isto de estranha moral? Estranho, o seu significado é estranhar, achar extraordinário, digamos, oposto aos costumes, ao hábito, achar diferente do que seria natural esperar-se, digamos, fora do comum ou do desusado normal. Enquanto que moral, o que é que se pode entender por moral? A moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal, e funde-se na observação da lei de Deus. Agora, será que odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, terá algum significado? Será que as palavras podem perder o seu significado ou terem um significado oculto que nós nem sempre percebemos? Nomeadamente, estas palavras, digamos que muitas palavras, ao longo do tempo, perderam o seu significado original. Há, para esse caso, os estudos da etimologia e da semântica. É um pouco tal como não devemos avaliar de forma isolada o que vemos sem conhecer o seu contexto global, pode-se dar um sentido totalmente diferente e cometemos falsas e erradas avaliações e interpretações. Exemplo disso é outro tema que foi aqui uma vez abordado, atrás, que dizia o seguinte: nem tudo o que parece é. Porque nós não devemos avaliar as coisas só pela metade, devemos ver o seu contexto global. Assim como nem tudo o que lemos pode ser interpretado à letra. Neste caso, temos alguns exemplos. Alguns certamente já ouviram a expressão: a letra mata, o espírito vivifica. Nesse sentido, temos também aqui deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Isto foram palavras de Jesus, só que se calhar não devemos entendê-las do modo que hoje em dia é o significado que elas têm para nós, neste momento. Ou seja, é muito curioso, será que podemos atribuir o significado que as palavras têm atualmente para nós ao Mestre Jesus e aos seus ensinos? Obviamente que, sem saber o seu contexto em que foram preferidas, não podemos avaliar. Portanto, uma mesma palavra pode ter vários significados ou interpretações, principalmente quando o vocabulário usado no tempo de Jesus ainda era muito limitado em termos de vocabulário, em termos de diversidade de palavras, sendo a mesma palavra usada em contextos totalmente diferentes, como hoje ainda acontece no nosso vocabulário. Temos a manga da camisa, temos a manga de terreno ou temos a manga como uma fruta em si. Se não tivermos um contexto, a palavra em si poderá ter vários significados. Outro exemplo de má interpretação que está no Evangelho é a tradução de passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Agora, e quanto ao significado das palavras de Cristo? Temos que salvaguardar duas questões. Os apóstolos, quando escreveram os Evangelhos, foi muito tempo depois da sua morte, da morte de Cristo. Portanto, temos todo um problema de traduções de língua para língua ao longo de todos estes tempos. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes rejeita o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Mas, afinal, o que é isto? O que significa odiar? Em latim, grego e hebreu, a palavra odiar não significa odiar no conceito que temos hoje em dia, como entendemos hoje em dia, mas amar menos, não amar tanto quanto ou igual a outro. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, em Lucas. Ou seja,
O Senhor deve estar na frente dos pais, dos cônjuges, dos filhos e qualquer outro familiar. Deve ser o primeiro valor em nossa lista ou escala de prioridades. Deve vir antes da sua própria vida. Deve vir antes de nossos bens ou de qualquer outra coisa. Quando falamos sobre Jesus, também subentendemos que é o caminho para Deus, portanto, vir antes. Não é porque as coisas que nos dispomos a renunciar não têm mais lugar em nossas vidas, e sim que elas vêm depois. Portanto, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, em Mateus. Isto não quer dizer que as outras coisas não cabem em nossas vidas, mas que elas vêm depois de Jesus, depois do caminho de Deus. Ou seja, a família está em segundo lugar neste grau de escala. A família não se baseando mais em uma relação de poder ou de provimento económico, mas num convívio de afeto e carinho, carrega consigo a mais significativa ramagem divina, porque depois coloca entre seus pares aquilo que mais precioso pode expor-se, que é o progresso do saber, do crescer e do conhecer, pelo Espírito Matias Albuquerque. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Em Mateus. O ideal de Jesus quis pregar que amássemos a todos sem diferenças e para segui-lo em sua mais plena natureza missionária. O ideal é que alargássemos essa grandeza do nosso amor, muitas vezes tão reduzido somente àqueles que nos são próximos, à nossa família. Devemos alargar esses amores a mais do que isso. Mas, infelizmente, a nossa natureza ainda é egoísta e ainda não compreendemos estes ideais de Jesus na sua amplitude. Portanto, como interpretar este deixar pai e mãe? Deixar pai e mãe não significa abandoná-los, mas ter em mente que a vida futura tem mais importância do que as relações de parentesco. Temos vários exemplos, por exemplo, um estudante vai estar para fora. Neste caso, tem que deixar pai e mãe para seguir o seu caminho. Constituir família, casar, tem-se de deixar pai e mãe e passar a dar mais valor à nova família que se está a constituir. Portanto, este deixar o conforto do lar para representar o seu país ou a defesa do seu povo merece todo o nosso respeito, assim como os interesses de Deus e das religiões, quem segue esse caminho. Portanto, nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura dos pais para com ele. Então disse Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna, em Lucas. Ou seja, portanto, quando Jesus nos chama para ser seu apóstolo e pede-nos para deixarmos nossos queridos, isto não significa que devemos abandoná-los ao sabor da sorte, o que implicaria uma total falta de caridade. Virtude esta pregada muitas vezes por Jesus. Portanto, o pensamento correto seria: devemos nos preocupar com a nossa vida futura, nossa vida espiritual, não nos apegando demasiado ou somente à matéria. Quantas são as pessoas que não podem frequentar uma religião porque um dos seus familiares não o permite? E quantas são as pessoas que vão às escondidas ao centro espírita, por exemplo, também? Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Em que Jesus respondeu: quem quer que tente posto a mão nesta rua, ou olhar para trás, não está apto para o reino de Deus, em Lucas. Ou seja, aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços da afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito. Esta é a verdade consoladora da qual grande força aurem as Escrituras para suportarem as vicissitudes da vida. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus, em Lucas.
Ou seja, como entender aqui a expressão deixar os mortos enterrar os mortos? Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, ou seja, e sim que conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E aqui há uma grande diferença, porque o cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, que comparada ao esplendor e à atividade da outra. Jesus lhe ensina, dizendo-lhe: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porque somente lá transcorre a verdadeira vida. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Em Mateus. Aqui, como interpretar esta questão? Não vim trazer a paz, mas a espada. Toda a ideia nova gera oposição. Portanto, o novo, quando fundamentado na lógica e na razão, fere interesses pessoais. Isso acontece na ciência, na filosofia e também na religião. Por isso, a importância de nova ideia é proporcional à resistência encontrada. Pois se julgada sem consequência, deixá-la-iam passar. Mas como sentem-se ameaçados, fazem tudo para dificultar a sua propagação. Quantas vezes não são os de nossa própria família, de nossa casa, que não percebem e não aceitam as nossas escolhas? Temos vários casos. Curiosamente encontrei um exemplo que Divaldo, que ele conta ao falar deste assunto, em que diz: meu pai não percebia, não entendia porque eu gastava meu tempo cuidando dos filhos dos outros, gastando meu tempo em vez de trabalhar para ganhar mais. Ele refere ainda que, apesar do seu pai não conseguir compreender a sua missão, nos últimos momentos de seu pai, em que ele teve a graça de poder estar junto do seu pai diz: continua, meu filho, estás no bom caminho. Portanto, vim para lançar fogo à terra e com o seu desejo, senão que ele se acenda. Tem de ser batizado com um batismo e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Ou seja, Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. No entanto, aquelas seitas lançaram alguma anátema, ou repulsão, ódio, umas sobre as outras. Digamos que, dando a volta às suas palavras, criaram certos conflitos, porque cada um interpretava à sua maneira. Portanto, umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. E a ferro e fogo foi que se puseram a apontar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Portanto, será que cabe a culpa à doutrina de Cristo, tudo isto? Claro que não. Não de certo que ela fortemente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não, o que ao contrário lhes disse foi: todos os homens são irmãos de Deus e é sobramente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguirem. Disse-lhes outra assim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. Portanto, a responsabilidade, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezam estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente, era necessário tudo isso. Julgais que eu tenho vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras.
3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra, em Lucas. Ou seja, quando Jesus declara: não criais que eu tinha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não criais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Portanto, os irmãos separados por suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Portanto, com esta breve explicação, percebemos que não podemos encarar estas palavras de forma leviana. Portanto, apesar destas palavras terem sido ditas por Jesus, temos que... As palavras devem ser... Peço desculpa. Estas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se afirmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Todos nós sabemos que os medicamentos, para curar uma cura, por vezes têm um efeito negativo primeiro, antes de se dar a sua cura. Portanto, aqui também foi necessário, digamos que, todo este contexto, todo este aprendizado dos homens, para realmente compreenderem a sua realmente extensão das palavras de Jesus e o que ele queria realmente transmitir, que era a caridade. Portanto, este tema merece um estudo ainda mais profundo. Por isso, podem dar uma leitura mais completa a este capítulo, de modo a perceber melhor a extensão destas palavras e que realmente possamos ter registado em nossa consciência que não podemos levar tudo ao pé da letra, levianamente. Devemos sempre procurar compreender e perceber o seu contexto global e não apenas um excerto de algo. Tal como na vida, não se pode resumir apenas a uma parte e não... Peço desculpa. Tal como se a vida se pudesse resumir apenas a uma parte e não ao seu todo. Ou seja, temos sempre que avaliar toda a extensão das coisas. Não podemos apenas pegar numa parte e analisá-la. Por todas estas ligações de todo o seu contexto, toda a sua época, traz, de certo modo, uma grande diferença e precisamos percebê-la, o seu contexto. Obrigado pela vossa atenção. Caso tenha alguma questão que eu possa tentar esclarecer melhor,